sétimo ano! Como é que vocês estão? Eu estou ótima, adoro estar aqui, não é? Estou com o Everton aqui, tá? Para fazer a tradução para a linguagem dos sinais. Estou aqui com Vilma, adoro estar com você, Vilma, bom dia. Bom dia, Gine, bom dia para vocês aí de casa. Ó, aula de teatro hoje, show de bola. Vamos lá participar, minha gente. Oba! Bom, teatro de formas animadas. Que nome assim genérico, né? Um deles a gente já falou rapidamente. No sexto ano a gente já falou também, quando vocês eram sexto ano. Quem imagina? Teatro de formas animadas. Bom, só que hoje a gente vai focar no teatrinho de sombras, no teatro de sombras, ok? Vamos passando. Primeiro, uma leitura de imagem. Bom, como o som não está saindo, bom, essa leitura de imagem, o que é que vocês estão vendo aí, né? Enquanto a gente está vendo essas sombras, não é? O que é que vocês estão vendo? Vou passar mais uma vez e vou contar uma história para vocês. Vamos lá? Joga aí, Cleitinho. Existe uma lenda chinesa a respeito da origem do teatro de sombras, que é assim. No ano 121, o imperador Wu Ti, da dinastia Han, desesperado com a morte da sua bailarina favorita, teria ordenado ao mago da corte que trouxesse de volta ela do reino das sombras. Caso contrário, ele seria decapitado. O mago usou a sua imaginação, morto de medo, né? Aí, com uma pele de peixe macia, transparente, ele confeccionou a silhueta de uma bailarina. Depois, ordenou que o jardim do palácio, não é, fosse armada uma cortina branca. Aí a cortininha branca, né, atrás da gente. Contra a luz do sol. Naquela época, gente, não tinha a luzinha do celular, né, gente? Nem tinha abajur. Então, vamos lá. Contra a luz do sol, de modo que deixasse transparecer a luz. No dia da apresentação, o imperador e sua corte, né, o mago fez surgir, ao som de uma flauta, a sombra de uma bailarina, movimentando-se com leveza e graciosidade. Neste momento, teria surgido o teatro de sombras, que agora se tornou uma forma de arte. Pois é, meu povo, para a gente salvar a nossa cabeça, né? A gente cria. Na crise, crie. Olha aí. E vocês podem criar o de vocês também, sabia? Vamos ver mais adiante isso aí? Vamos lá, vamos embora. Aqui. Olha aí, gente, que coisa mais linda! O teatro de animação, ele é uma das linguagens teatrais que vem se difundindo, tá? Aqui no Brasil. Nas últimas décadas, tem se desenvolvido bem mais, né? Então, dentre as suas classificações está a de teatro de sombra. Mas a gente não tem só o teatro de sombra. Vocês sabem que o teatro de formas animadas, como na aula passada a gente já viu, né? Existem outras linguagens, fora o teatro de sombras, existe teatro de bonecos, teatro de luva, teatro de dedos, né? Teatro aquele manipulado pela corda.
Eu dei um aulão disso aí, hein, gente? Vai lá no repositório. Bom, o termo teatro de formas animadas veio de onde? Parimenti? Pantalone, ascoltami, la tua ragazza deve ritornarmi. Non esiste di migliore partita che io. Legal, né? Esse teatrinho aí de marionete, super colorido, joga na tela pra gente continuar. O termo teatro de formas animadas veio diferenciar na segunda metade do século XX, entre 1941 e 1960, né? Outras designações mais comuns, como teatro de marionete, teatro de fantoche ou teatro de bonecos. No caso desse que a gente viu, foi marionetes, tá? Por apresentar uma definição mais abrangente, um conceito mais preciso, aplicada a uma forma artística que também encontra expressão paralela onde? No cinema, na televisão e mais atualmente no cyberespaço. O stop motion usa teatro de bonecos, teatro de formas animadas, gente. Né? Então, vai fazendo o frame a frame a movimentação do boneco. Sim, quem aqui não assistiu a Fuga das Galinhas, meu amor? Maravilhoso, né? Todo feito em stop motion. Vamos lá. Olha esse boneco, eu adoro. Bom, trata-se de definir um conjunto de técnicas, tá? Né? Teatro de formas animadas. Um conjunto de técnicas nos quais recursos visuais inanimados ganham vida através da intervenção de um ou mais atores / manipuladores, porque ele atua, mas tem que saber manipular e movimentar. E uma vez animadas, essas matérias que eram inertes, né, que estavam ali, era só um boneco deitado, então elas passam a representar o quê? Personagens que são autônomos, que transmitem conteúdo de vida, conflitos existenciais, emoções. Então você naquele teatro de bonecos é muito comum as crianças participarem. Por que as crianças participam? Porque aquele boneco que antes estava inanimado, ele cria vida, ele vira um personagem, ele tem sentimentos e as crianças vão se relacionando com esses bonecos. E não é só criança não, viu? Já vi adulto, menino, fazer, olha, cuidado, você vai cair. Eu disse, meu Deus, ele não está sabendo que é um teatro de som, que é um teatro de boneco. Não, porque ele estava imerso, né, concentrado no personagem e na história. Que é uma das funções do teatro, né? Fazer você mergulhar nas emoções do conflito, das ações ali expostas. Vamos nessa? Olha que legal essa leitura de imagem. Essas experimentações que a gente faz com a sombra, né? Vocês sabem que desde da época das cavernas, com os dedinhos, as mamães das cavernas já distraíam seus bebês que estavam com fome, né? Enfim, então essa questão aí vem bem para trás, né? O teatro de sombras mesmo vem bem para trás. É uma arte muito antiga de contar histórias, o teatro de sombras. E de entretenimento que usa boneco de sombra. As imagens produzidas pelos bonecos podem ter diversas cores e outros tipos de detalhes também, depende da criança, do artista, do ator que montou aquele texto, aquele teatro, né? Eu particularmente acho mágico. Por isso que eu tenho tanto carinho, né, em dar essa aula, assim, eu tenho um carinho bem especial em falar sobre teatro de sombras, porque ele carrega lendas. A gente vê em forma de teatro de sombra as nossas lendas, né? O Curupira, o Boitatá, e você desenhar tudo isso, transformar num bonequinho, contar a história.
o personagem viver, né? E ele sendo uma sombra. Agora, a gente sabe que o teatro de sombra, ele também pode ser feito com o corpo humano, não é? Ele pode ser feito com objetos também. Então, existe uma variedade. Vamos dar uma olhada nisso aí? Hoje, no Teatro de Sombras... Opa, vamos lá! O Teatro de Sombras, eu acho que ele encanta muito, porque ele está, de alguma forma, todo mundo tem uma memória afetiva da vivência, da descoberta da sua sombra quando criança. Isso! Não é? Eu me lembro que eu ficava encantada com a minha sombra. Às vezes eu ficava no sol, no final de tarde, que dá aquela, né? Brincando, via aquela sombra comprida. Eu adorava brincar com a minha sombra quando eu era menina. Eu me lembro disso. Com certeza, Né? eu gostava também, e eu já gostava de fazer assim umas que a gente chama de munganga, né? Que a gente chama de movimentos, né? Porque desde pequena eu dançava, então eu fazia esses movimentos. Para ver como é que a sombra se movimentava. E também, assim, um certo medo, né? Mistério que a Sim. sombra tem, né? E a gente tem na memória da infância, né? Aqueles medos do escuro, não é? Eu não sei se é porque eu fui criança numa cidade que não tinha luz elétrica. Sim. E a gente usava candinheiro ou lampião de gás. Aí é que fica bonito, Né? mesmo, Então né? a sombra era uma né? coisa que fazia parte da minha vida quando eu era criança. Que E era legal. meio assustador Às também. vezes, não, a noite muito escura mesmo, realmente se torna para a criança algo que ela não vê. Então, é assustador. E de repente vem uma sombra contra a luz. Ai, meu Deus, quem é? A mamãe passando. Hoje as crianças não têm tanto esse problema por conta da energia elétrica, né? Hoje elas têm filme de terror, né? Aí, engraçado que nos filmes de terror, gente, o cinema, ele mostra esse mistério com medo, com fantasma, na sombra, com a sombra. Não é? Ele usa muito essa questão da sombra. Desculpa aí, não queria atrapalhar. Não, é maravilhoso, né? Esse nosso momento aqui com os alunos, o momento da gente falar, viu? É maravilhoso, é rico e é uma delícia. Então, esse momento da gente vivenciar as nossas lembranças da sombra, de brincar, é um momento que a gente está passando para eles, para que eles comecem dessa forma, até que eles possam criar histórias, como essa que vem agora a seguir, né? Vamos ver essa historinha? História simples, gente, muito simples. Das bodas de ouro coa súa muller. Ali estaba ela no restaurante, soa, vestida coas súas mellores galas, agardando por quen non viña. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Mentres, Papá Noel andaba de chiquiteo polas tabernas da vila. Ao pechar o último bar, montou no trineo e ao pouco de arrancar estampou no contra a garita do cuartel da Guardia Civil. Minha gente, olha, eu encontrei esse vídeo, né? Ele é Commons, mas ele está em espanhol. Espanhol, né? Acho que é em espanhol. Suas melhores galas é sua melhor roupa, né? Uma roupa de noite e tal. Mas assim, deu para entender, né? Que ali era um encontro, era um date, como se diz hoje, né, pessoal? Um date. Isso. Aproveita os dates, porque depois que a gente casa, o date é em casa, quando chega do trabalho. Ai, gente, adoro brincar com vocês. É para vocês curtirem mais a infância. Minha gente, brincar de teatro de sombras. Vamos embora, é muito bom. Olha só, as técnicas, vamos falar um pouquinho, né? Suas técnicas, elas são relativamente simples, através de uma tela branca, onde o foco de luz se acende, sombras de silhuetas de figuras humanas, animais, objetos, ao vivo ou recortadas em papel, são projetadas, remetendo o espectador ao mundo de fantasia. Quem, com aquela música de fundo, não se viu naquele restaurante ali esperando o seu date, né? Bom, muitos efeitos podem ser alcançados
através da movimentação, tanto dos bonecos quanto da fonte de luz. Então, o marionetista, né, o manipulador ator, né, a pessoa que controla os marionetes, ou aquele que faz também as marionetes, se ele for bastante talentoso, né, ele pode fazer as figuras parecerem andar, dançar, lutar, acenar com a cabeça, cantar, dançar, ou seja, né, tudo parte de como você cria, tudo parte da criatividade. Rodrigo mais velho. Olha aí, uma Deste criança. lado, o Lucas mais velho. O Rodrigo chuta, o Lucas defende, o Lucas chuta, o Rodrigo defende. O Rodrigo chuta e a bola passa por cima das pedras. que Simples, serviam de olha como é baliza. simples O isso. Rodrigo diz: Gol! Não foi. Foi. Não foi. Foi. Às tantas, o Lucas empurra o Rodrigo e diz-lhe: Tu não tens pai. O Rodrigo não conhecia o pai, morava apenas com a mãe, e ele, que nunca tinha sentido falta de ter um pai, começou a pensar no assunto, começou a ficar triste, andava... Olha aí, você viu, Vilma? Bem simples, né? A criança pegou um pedaço de tecido, né? Colocou a luz ao fundo e construiu dois bonequinhos que estavam ali. Ele contou a história, nessa história ele foi um narrador, ele fez só a narração, ele não fez os diálogos, né? Mas pode ser também em forma de diálogo. E ele narrou o jogo, né? Agora, falando sobre quem era Lucas, quem era o outro personagem, o que é que um era, o que o outro sentia, né? E você presta atenção ali porque é mágico. É mágico. Vamos lá. O Teatro de Sombras é um estilo muito próximo, tá? As projeções dos Homens das Cavernas. É uma projeção de sombras em um telão semi-transparente. São cortadas silhuetas de figuras de bicho, planta, animais e outros materiais também opacos, né? Papéis de texturas mais grossas, como papel cartão, papelão, outro material alternativo que exerça a mesma função de firmeza. Não pode ser um papel molinho, porque senão ele não vai... a manipulação dele vai ficar difícil, não vai ficar expressivo. E ele pode dobrar na hora e alterar a forma, né? Tem que Isso, ser ele dobra na hora e altera realmente a forma, Aí então tem não que dá ser certo. rígido. Isso. Elas podem ser operadas por baixo, tá? Com a varinha, né? Como a gente viu, como no teatro javanês. Com varas que ficam em ângulo reto com a tela, como no teatro chinês e no grego, ou por meio de cordões escondidos atrás dos bonecos, como nas sombras chinesas, tá? Nas sombras chinesas, o cordãozinho. O que é que a gente usa mais aqui? É o javanês, ok? Que é com palitinho, ele é mais simples de fazer, mas tem menos pontos de manipulação, no caso de mão, de perna, as articulações, né? Então, o teatro chinês, né, a forma chinesa de fazer teatro de sombras, ela é mais rica. Por quê? Porque você manipula os pontos que são de articulação, né? Mãos, joelhos, cotovelos, cabeça, ok? Aqui a gente vê, só um exemplo aqui, ó, operadas por baixo, com varas, como no teatro javanês, e também a gente pode lançar mão de figuras tridimensionais, ou mesmo fazendo as figuras com a nossa própria mão, ok? Por meio de cordões escondidos atrás dos bonecos, como nas sombras chinesas, é esse aí, esse exemplo, vocês estão vendo, olha? Que está manipulando, que está movendo a perninha, o joelho, ele fica muito mais expressivo, né? O teatro chinês. Olha só. Bom, o teatro de sombras não precisa se limitar a figuras planas, tá? Ele pode lançar mão também de figuras tridimensionais, como a gente viu no slide anterior, ou mesmo fazendo figura com as mãos. Esse exemplo, essa leitura de imagem que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Ele usa ele usa o corpo humano, ele usa uma pessoa e usa boneco também de manipulação, o chinês, o tradicional chinês. Aqui a gente está vendo um cenário, esse amarelinho aí que vocês estão vendo na tela é um cenário, tá? E
aqui os personagens de uma historinha de terror, né? Só que esse tipo aí é teatro javanês. Você vê aí que tem um palitinho atrás dele, não tem as articulações, tá certo? A gente viu aqui nesse outro vídeo diferente. Então eu coloquei duas formas, a javanesa e a chinesa, para que vocês pudessem ver, né, cara a cara, bem assim, a diferença. Lançando mão das figuras tridimensionais, a gente fazendo figura com as mãos, quem nunca, né, fez uma girafa, um cachorrinho com a mão, gente? Maravilhoso, né? Sabia que você pode fazer seu próprio teatro de sombras? Isso. Você vai primeiro escolher a história para encenar. E depois é hora de desenhar, cortar os personagens e colá-los num palito de churrasco ou numa haste qualquer que você tenha em casa. Ah, e o papel para fazer o boneco pode ser qualquer papel de qualquer cor, porém, se for um pouquinho mais grosso, vai ser melhor para não destruir o seu trabalho, tá? E depois disso você vai gravar e mandar em novembro ou início de dezembro para o Ensine. Isso! Procura lá sua professor ou professora de arte e diz, olha, eu quero participar do Ensine porque eu fiz um teatro de sombras com cenário, com personagem, com história. Gravei tudinho, professor, olha aqui para a senhora ver. Ela vai, avalia, ajeita, edita e manda pro Ensine, meu amor, para você aqui, ó, brilhar no Ensine. Olha lá, hein, tô contando com o trabalho de vocês. Vamos ver como é que... Teatro de sombras, que tem origens milenares na China e em partes do mundo oriental. Se você ficou interessado e quer fazer seu próprio teatro de sombras, é só seguir esse passo a passo. Você vai precisar de uma caixa de papelão, papel manteiga, cola, régua, estilete e lanterna. Para começar, tire o fundo e a tampa da caixa de papelão. Em seguida, na parte da frente da caixa, faça um retângulo com uma moldura de cerca de 3 centímetros. Corte a lateral oposta do retângulo para que seja utilizada para os personagens. Em seguida, coloque a caixa em cima do papel manteiga, recorte e cole por trás de modo que tape o buraco da frente. Para montar os personagens, utilize os restos de papelão recortados da caixa ou papel preto. Desenhe, recorte e grude os personagens em palitos de madeira com fita adesiva. Para fazer o teatro funcionar, ligue a lanterna por trás de tudo para que as sombras se projetem na parede. Tudo pronto! Agora é só usar a criatividade criando personagens e uma história envolvente. O Lux É isso, gente! Bom, eu tenho uma atividade aqui proposta para vocês, tá? Que é pesquisar o passo a passo de como fazer o teatro de sombras novamente, tá? Bem bonitinho. Confeccionar seu cenário, os personagens, mostre ao seu professor ou professora de arte e convide seus colegas para escrever e encenar uma história. Grave com seu celular e envie para o Ensine. Por quê, pessoal? Porque tudo que a gente faz, tudo que o artista quer é que o povo veja a sua produção. Não é isso, Vilma? Então, sem público, né? Sempre lembrando aquela tríade, né? Isso. Só existe arte se tiver o artista, a obra e o público. Sem essas três coisas, sem uma delas não existe. Você pode fazer a obra mais linda, se ninguém olhou, se ninguém viu, Como é que fica, né? não existe. Então, gente, é isso que a gente quer pedindo a vocês para vir para o Ensine, para trazer para o Ensine. Que vocês sejam vistos, que vocês assistam mais às nossas aulas, porque tem muito passo a passo. Ah, pensa que eu e a professora Vilma, a gente não trela, não. A gente tá aí, ó. A gente, ó, tem um tempão que a gente tá pensando, né, Vilma, em fazer o nosso próprio teatro de sombras, aquele nosso próprio Vamos passo a fazer, passo. né? Vamos fazer, né? Mas, assim, é muito trabalho, são muitas aulas, muitas turmas. Então, a gente tá adiando um pouco esse projeto, mas a gente vai fazer
E a gente vai gravar o passo a passo direitinho para mostrar para vocês. E vocês, ó, cada um tem seu teatro de sombra. E apresentar trabalho na escola. Sério? Teve grupo meu, viu? Da minha antiga escola, que apresentava seminário, né? O início do seminário, né? A introdução do seminário com teatro de sombra, mostrando a problemática. Outros eles mostravam através de stop motion, né? Que é o bonequinho, mas que ele é filmadinho nos frames a frame. Que é uma forma de animação também. Isso. Só não é teatral, né? Não, já não é vídeo, teatral, ela vem para o cinema, para a área de cinema já, ok? Por isso que eu não abordei o stop motion, porque não é teatro. Stop motion, ele está para cinema e vídeo, ok? Só para a gente... Agora, eles usam o quê? O boneco manipulado, né? Ele usa a sombrinha também, enfim, é bem legal. Bom, pessoal, vamos nos despedir da galera? Vamos sim. Tchau, gente. Até a próxima. Espero vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi com muito carinho, tá? Que a gente faz essa aula para vocês. Um beijo enorme. Na próxima aula aqui, todo mundo, viu? Pegue o caderno. Beijos. Tchau, Everton.